Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre as combinações de absorventes que eu geralmente uso tanto para o dia quanto para a noite. Para usar com capas ou então com as fraldas de bolso, que são as que eu mais tenho, né? Também eu vou mostrar alguns exemplos de fraldas all-in-one, quais os absorventes que já vem nela e qual seria uma combinação parecida para usar com as outras fraldas de bolso ou as capas. Mas, antes de falar sobre essas combinações de absorventes que eu uso, isso eu uso porque o meu filho já tá grande, já tem 1 ano e meio, então um absorvente só não é suficiente para segurar o xixi, nem por 2 horas. Eu sempre uso combinados, 2 absorventes, tanto para dia quanto para noite, para conseguir suportar esse fluxo mais forte de xixi. Porque quando o bebezinho é menor, até uns 3, 4 meses, eles fazem menos xixis, porém com mais frequência. Então acaba que você tem que fazer mais trocas, né? Até porque eles fazem mais cocôs também. E daí não dá pra colocar 2 absorventes muito grossos, porque senão vai ficar muito volume e pode incomodar o bebê. Bom, então eu vou mostrar esse exemplo aqui de uma capinha RN, como que você poderia usar um absorvente, né, mais forte, mais potente para conseguir suportar o fluxo de xixi, porém sem fazer muito volume. Bom, esse aqui é um absorvente de Melton, ele desse tamanho aqui, se você dobrar ele nessa largura aqui, dessa forma, você pode usar ele como absorvente de 4 camadas nas fraldas de tamanho único, ou então você pode dobrar em 3 ao longo dessa outra direção, e daí ele vai ser usado como absorvente para recém-nascido ou para bebezinho muito pequeno. Ou então existem alguns absorventes também próprios para RN, que são vendidos no AliExpress. Geralmente a medida deles é de 10 centímetros de largura para 24, 25 centímetros de comprimento. Daí você coloca ele na capinha, né? Essa é uma capinha RN. Atrás ela não tem como colocar, encaixar o absorvente certinho, mas na parte da frente você pode colocar ele aqui dentro desse bolsinho, né, que já vem nela. E daí você acomoda esse absorvente aqui dentro. Bom, daí só esse absorvente de Melton pode ser que não segure, né? Você tem que fazer os testes, se ele segurar, ótimo, não tem problema. Daí uma alternativa é você ou usar contornos, que os contornos eles conseguem absorver mais xixi, né? Porque eles têm mais tecido absorvente, então a absorção deles é maior e eles conseguem abraçar melhor o corpinho do bebê. As perninhas são bem fininhas, então ele consegue preencher melhor, principalmente nas perninhas, né? Bom, mas caso você não tenha o contorno, uma boa alternativa são as fraldas Cremer, né? Fralda Cremer é boa para tudo, inclusive nessa fase de RN, elas vão fazer a função do contorno, elas vão preencher o espaço dentro da capinha para não ter vazamentos nas pernas, para não deixar nem xixi e nem muito líquido vazar pelas perninhas ou pelas costas, enfim. Daí você pode pegar essa capinha, deixar com o absorvente de Melton aqui dentro, ou outro absorvente que você tenha, e com essa fralda Cremer você pode fazer aquela dobra tradicional e envolver no corpo do bebê, né? Envolve no bebê, eu vou fazer bem rapidamente aqui. Você pode prender com um snap, né? E daí você veste a capinha nele. Aí você pega esse excesso de tecido que ficou aqui nas perninhas e coloca sempre pra dentro da capinha, né? Aqui nas costas também, pega esse excesso de tecido e joga pra dentro.
Bom, e aqui eu fiz bem rapidamente, né? Ficou meio desajeitado porque eu não arrumei muito bem, mas ficaria mais ou menos com essa cara, né? Não fica tanto volume e consegue absorver muito o xixi e o cocô. E dificilmente vai ter vazamento, porque mesmo que o bebê tenha as pernas bem fininhas, você consegue preencher todo o espaço com fralda cremer, né? Aqui eu nem fechei o botão da perninha. Esse bebê tem a perninha ainda mais fina, você pode abotoar um pouco mais para dentro aqui. Por exemplo, no segundo botão, eu pulei um e coloquei no segundo. E daí você coloca essa sobra de tecido da capinha lá para dentro na coxa, né? Daí fica bem rente e não vai vazar. Essas capinhas têm a vantagem de ter dupla barreira, né? Tem a parte de fora do elástico e a parte de dentro. Então, a chance de vazamentos é ainda menor. Bom, então essa aqui é uma opção para bebezinhos RNs, né, ou muito pequenininhos. Agora eu vou falar sobre os absorventes, as combinações de absorventes que você pode usar para bebês maiores, a partir de 4 meses ou 6 meses, depende do bebê, depende da quantidade de líquido que ele ingere. Então, bebês que mamam mais tendem a fazer mais xixis. E também, se você observar, pode ser que você veja que seu bebê faz mais xixi pela manhã, faz mais xixi na madrugada. Então, daí, nesse período que você sabe que ele faz mais xixi, você pode reforçar os absorventes. Aqui, por exemplo, eu sei que o meu filho faz bastante xixi de manhã, porque ele ainda mama no peito, então ele mama bastante à noite. Então, o xixi de manhã é mais intenso, então eu reforço as fraldas que eu uso de manhã. E as de uso à tarde, eu sei que ele quase não faz xixi, então à tarde eu não coloco tanto absorvente, né? Eu coloco uma combinação de absorventes que faz menos volume, mas que também consegue segurar bem. Bom, então eu vou mostrar aqui o que eu uso com capas, né? Com as fraldas que não tem tecido interno, que são só capas mesmo. Eu gosto muito de usar esses absorventes que tem elástico nas laterais, porque eu acho que eles acomodam melhor dentro dessas capas. Eu coloco essa capinha aqui, ela tem esse bolso na parte de trás, né? Então, eu consigo vestir o absorvente aqui atrás e também visto ele nesse bolso aqui da frente, né? Então, ele fica bem acomodado aqui dentro. Ele não vai sair nem por trás e nem pela frente. E quando você veste essa fralda no bebê, ela fica bem certinha no bebê. Ela forma uma canoinha, né, aqui no meio, e o xixi vai ser absorvido aqui, vai circular um pouquinho, vai ser absorvido aqui, e a chance de vazamentos vai ser pequena, né? Ela é melhor para bebês que têm as coxas fininhas, né? Para bebês que são mais gordinhos, pode até ser que ela atrapalhe, pode ser que marque, que fique marca bem forte na coxa. Então, para capa, eu gosto desses absorventes com elásticos. Mas também eu costumo usar esses absorventes que têm uma camada de toque seco. Esse aqui, por exemplo, é um de Melton, de 6 camadas, que tem essa faixa de Microsoft. Então, eu uso esse absorvente aqui nessa capinha com esse lado aqui para cima. Aqui também eu tenho um exemplo de um absorvente de bambu cotton, na verdade é um pre-fold, né? E daí ele tem essa faixa de suede no meio, então eu dobro em 3 e coloco essa parte do suede diretamente em contato com a pele. Aí fica dessa forma, né? Não fica muito volumoso e absorve muito. Bom, então essas são as combinações que eu geralmente uso para capa. Mas a maior parte das fraldas que eu tenho são fraldas de bolso, que são essas fraldas que tem essa abertura, né, aqui atrás, para você justamente acomodar os absorventes aqui dentro. Então, eu gosto de usar essas fraldas de bolso sempre com 2 absorventes. Daí eu divido eles em 2 categorias. Os absorventes que têm uma textura mais dura, uma firmeza maior,
e os absorventes que são mais moles, né, mais maleáveis. E daí eu sempre coloco um absorvente mais duro com outro mais mole, justamente para um dar sustentação para o outro. Os que são duros, que eu acho que são duros, são de microfibra, como esse, de carvão de bambu, como esse. Esse aqui que é de bambu terry, ele tem microfibra por dentro, então ele fica mais durinho. A microfibra ela dá uma sustentação maior pro tecido, né? Esse aqui ele tem um reforço nessa parte da frente, né, que fica abotoado. Então, a combinação desses dois aqui já é suficiente, não preciso usar nenhum outro. Esse aqui, que é da de pano, ele é bem diferente de todos os outros que eu tenho. Ele é de bambu também, uma malha de bambu por fora, mas por dentro é microfibra. Ele é o mais duro de todos que eu tenho, bastante duro. Esse aqui é de hemp, né, de cânhamo, ele também é muito duro. Conforme você vai lavando ele, ele vai ficando cada vez mais duro. Lembrando que os absorventes duros não significam que eles estão com resquício de sabão ou então que ele é de pior qualidade por causa disso. Esses absorventes, muitas vezes, quanto mais duros eles estão, significa que eles estão com absorção melhor. Então, muitas vezes você pode achar que um absorvente muito duro é ruim, pode ser um pouco desconfortável para o bebê se você usa direto em contato com a pele, mas por outro lado, significa que ele tem uma absorção maior. Não é uma característica negativa de um absorvente. E aqui eu tenho um que é o único exemplo, eu acho, de absorvente que é aberto, né? Que não é costurado como aqueles outros. Esse aqui é de moletom, ele é de 8 camadas, né? Eu dobro em 4. E daí ele fica um absorvente de 8 camadas, que ele é usado como noturno, né? Eu geralmente uso ele de dia mesmo, porque como meu filho faz muito xixi, um absorvente desse noturno, ele aguenta por umas 2 a 3 horas, tranquilamente, durante o dia. Mas ele sozinho à noite não aguenta. Então, se for usar à noite, eu uso com mais um absorvente. Agora eu vou falar dos absorventes que são mais moles, né? Daí a grande maioria dos absorventes que são abertos, eles são moles. Esse aqui é um absorvente de Melton, também de 8 camadas. Eu vou mostrar aqui a diferença do moletom para o Melton. Primeiro que o Melton ele faz menos volume, né? Ele é mais fininho, mas em compensação o Melton é mais mole. Ele não tem a mesma firmeza que um moletom tem. Principalmente depois de um primeiro xixi, o moletom ele continua firme, ele não embola. O Melton não. Quando o bebê faz xixi e esse tecido molha, ele fica todo enrugado, fica todo embolado, porque justamente ele é mais mole, né? Ele é mais maleável. Então, essa é a grande diferença do moletom para o Melton. Aqui eu tenho um exemplo de um Melton que é só de 2 camadas, né? Um tecido costurado aqui e outro aqui. Então, ele é bem fininho, né? Muito mole. Ele deve ser usado apenas como um reforço de outro absorvente mais duro, né? Ele sozinho nunca deve ser usado dentro de uma fralda. Esse aqui é um outro absorvente de faixa. Esse é o da Noise da Vi, que geralmente vem com as fraldas deles. Ele também é muito mole, né? Não dá para ser usado sozinho, tem que sempre ser usado com outro absorvente para poder dar sustentação para ele. Aqui eu tenho o de moletom que eu falei, né? Só que esse aqui é de 6 camadas. Ele também é mole, ele não tem a mesma sustentação que aquele de 8 já tem. Então eu uso ele sempre combinado com o de hemp para uso noturno. Então a combinação noturna que eu mais uso aqui é um de moletom de 6 camadas com um de hemp por trás, dessa forma. Não fica muito volumoso e consegue absorver o xixi de uma noite inteira.
Bom, aqui eu tenho outro exemplo de absorvente mole. Esse é um Prefold de Bamboo Terry. Ele é bem mole mesmo. Então, esse aqui, mesmo ele absorvendo muito, se eu coloco ele sozinho, ele embola. Então, eu coloco junto com o outro para ele dar sustentação. Esse aqui é um de Bamboo Terry de 3 camadas só, então ele é muito mole. Esse aqui eu acho que é o mais mole de todos. Esse aqui é da Alva. Bom, e aqui eu tenho um de Bamboo Terry de 4 camadas. Ele ainda é mole, né? Mas ele é um pouco mais durinho do que esse de 3 camadas, mas ele ainda é muito mole. Não dá para ser usado sozinho. E por último, tem a fralda Cremer, né? Que também é bem molezinha. Se você usa ela sozinha, pode ser que vaze. Então, eu gosto de usar ela combinado com outro absorvente mais durinho. Esses absorventes aqui, que são muito moles, eles até podem ser usados sozinhos numa fralda, mas aí o ajuste tem que ser muito bom. Principalmente se você for colocar ele dentro do bolso, a chance de vazar é maior. Se você coloca ele por fora do bolso, né, usa a fralda como capa, daí pode ser que não vaze. Então depende muito do ajuste também. Isso aqui eu tô falando só dos absorventes, mas o ajuste, ele é o fator principal para evitar que tenha vazamentos. Agora eu vou falar das fraldas All-in-One. Eu tenho aqui 2 exemplos. Essa aqui é uma da Happy Flute, essa aqui é uma da Elf Diaper. Elas são diferentes, né, em termos de absorventes que já vêm costurados nela. Essa aqui, ela tem um absorvente de bambu cotton de 3 camadas, que fica aqui solto, né? Na verdade, ele fica preso, costurado, mas fica para fora. E tem um outro de microfibra que fica costurado aqui dentro. Então, a absorção dela é como se fosse esse absorvente aqui, que é um de bambu cotton de 3 camadas, com um de microfibra de 3 camadas desse jeito. Um microfibra por trás e esse aqui de bambu cotton por cima. Então, são esses absorventes que tem aqui. Se eu pegasse essa capa aqui, colocasse esses 2 absorventes de microfibra e de bambu cotton, essa fralda ficaria com a mesma absorção do que essa fralda all-in-one. Então, é tudo uma questão de praticidade, né? Se você não quer ter trabalho nenhum, essa fralda já vem toda montada, ou então você pode fazer isso, pega um absorvente de microfibra, um de bambu cotton e coloca dentro da capa. Vai ter a mesma absorção que uma fralda all-in-one tem. Bom, e essa fralda aqui, que é da Happy Flute, ela já é um pouco diferente. Ela tem 2 absorventes de bambu cotton, só que um é para fora e o outro também. Fica um de cada lado, né? Desse jeito. Então, é a mesma coisa dessa fralda aqui. Se eu pego um desse aqui de bambu cotton e mais um de bambu cotton e coloco os dois na capa, dessa forma, eu tenho a mesma absorção que eu tenho nessa fralda all-in-one. Então, as fraldas all-in-one, elas já vêm com os absorventes costurados nela, então não dá para você ficar fazendo combinações e testando para ver qual que vai absorver mais, mas em compensação ela tem a praticidade de não precisar montar, já está pronta para uso. Bom, daí para falar que as fraldas all-in-one têm absorção maior e que servem para uso noturno, bom, nem sempre isso acontece, né? Muitas vezes você pode conseguir a mesma absorção pegando os absorventes e montando numa capa. Se você quer melhorar a absorção de uma fralda all-in-one, você pode também pegar um absorvente, por exemplo, esse aqui que é de moletom, coloca dentro dela e pode colocar para uso noturno. Aí sim, essa fralda consegue segurar uma noite inteira de xixi para bebês mais mijões, né? Se não for tão mijão, pode ser que a fralda all-in-one sozinha já consiga segurar a noite inteira. Então, é isso. Na prática, as combinações que eu faço são sempre essas. Um duro com um mole. Esse aqui de bambu
que é duro com esse aqui de bambu que é mole e visto no bolso da fralda. Esse aqui, que já vem com esse absorvente, eu coloco ele sozinho. Um de carvão de bambu, eu pego um de Melton e coloco por cima e visto no bebê. Não embola, desse jeito, esse Melton que tá aqui não embola. Então, essa é uma ótima combinação para você fazer. Aqui eu tenho um de microfibra, eu posso pegar uma fralda Cremer, colocar por cima, ou então envolver a fralda Cremer na microfibra e vestir na fralda. Também não vai embolar e vai absorver muito. Então, existem inúmeras combinações que você pode fazer com os absorventes, mas se você fizer dessa forma, combinando um absorvente mais durinho com um mais mole, a chance de ter vazamentos vai ser menor. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre a combinação de absorventes. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Tchau!